Bom, nós estamos falando sobre improváveis. Como eu já disse, falamos sobre Raabe. Hoje eu quero falar com você sobre Moisés. Para falar sobre Moisés, eu preciso relembrar algumas coisas com você. Primeira coisa que eu preciso relembrar com você: Moisés foi conhecido por ter tirado o povo do Egito. Sim ou não? Os hebreus estavam todos no Egito. Lá eles foram feitos escravos durante 400 anos, escravos. Deus fala com Moisés e Moisés tira aquele povo do Egito e ruma em direção a Canaã, a terra prometida. Só que nesse período entre o Egito e a terra prometida tem o deserto, que ele ficou 40 anos. Essa é basicamente a história de Moisés. Estou resumindo muito. Mas eu preciso te falar uma coisa. Como que os hebreus, que são israelitas, ou seja, de Israel, foi parar no Egito para se tornar escravo? Quero voltar lá atrás na história. Não sei se você lembra, mas existia uma família de 12 filhos homens. O patriarca dessa família se chamava Israel. Foi aí que deu o nome para a nação de Israel. Esse homem, se chamava Israel, tinha 12 filhos. Ele tinha um filho que ele amava mais, o nome desse filho era José. Os outros filhos ficaram com muita inveja. Então eles combinaram entre si: vamos pegar José, vamos vender ele. Nós pegamos a roupa que ele usa, passamos sangue, voltamos lá para o nosso pai Israel e falamos que um animal matou ele. Assim acaba essa coisa, porque ele tem muito benefício e nós temos pouco. Eles pegaram então esse filho José e levou José e jogou ele num buraco, para que ele morresse mesmo. Só que nesse momento estava vindo uma caravana de homens que vendiam escravos. Então eles juntaram os irmãos e falaram: ao invés da gente matar José, vamos ganhar um dinheiro com ele. Pararam a caravana e falaram: tem um garoto aqui, menino bom, nós queremos vender ele para você. Ah, tá bom, negociaram. José agora entrou na caravana que foi em direção ao Egito. E os irmãos voltaram para casa. O pai falou: ué, cadê meu filho amado? José. Eles falaram: pois é, saiu uma besta fera, lembra que eu falei? Uma besta fera do campo e estraçalhou José. Sobrou só a roupa dele aqui, ó, toda rasgada e com sangue. Mas era mentira. José foi lá para o Egito. Chegou no Egito, colocaram ele para vender. Um homem chamado Potifar comprou José, colocou José para trabalhar lá. Bom, José passou por muitas coisas, ficou preso por uma falsa acusação. Vocês conhecem a história? Por uma falsa acusação. Lá preso, ele se destacou e revelou o sonho de um outro preso que estava lá. Esse outro preso recebeu a liberdade e foi trabalhar dentro do palácio do top dos top lá, o faraó. Faraó um dia teve um sonho e nenhum dos sábios do Egito conseguia dizer qual era a revelação do sonho. Então esse homem que estava preso e agora está lá dentro do palácio, falou para Faraó: eu sei de um rapaz que revela sonhos, só que ele está lá no cárcere. Faraó falou: só sobra ele, vai lá e traz ele aqui. Trouxe José, José revelou o sonho de Faraó, e agora Faraó se engraçou com José e falou para José: a partir de agora você vai ser governador. Você manda em todo mundo, você só não manda em mim, mas abaixo de mim você manda em todo mundo. Faraó ficou muito feliz, José ficou muito feliz, e foi assim que aconteceu. Agora José traz de volta os irmãos que vendeu ele. Lembra dos irmãos que venderam ele? Trouxe para o Egito, porque houve uma grande seca e só tinha semente e alimento no Egito. O pai dele e os 10 irmãos iam morrer. Então José se lembra deles e traz ele para morar no Egito. Então veio agora Israel, o pai, os outros irmãos e irmãs, e começaram a morar lá. Nesse período, a Bíblia diz que eles se tornaram prósperos e se multiplicavam. E foi se multiplicando. O tempo foi passando. Faraó, aquele que gostou de José, morreu. Veio outro faraó
José também morreu, o tempo foi passando, esse novo faraó mal sabia da história de José e dos parentes de José. Só que ele viu que os hebreus, que são esses parentes de José, estavam se multiplicando muito. Aí ele falou assim, bom, daqui a pouco os judeus, quando eu falo judeus, hebreus, israelitas, é o mesmo povo, tá bom, gente? Não se confunda, é tudo o mesmo povo. Esses judeus estão se multiplicando muito. Daqui a pouco vai ter mais judeu no Egito do que egípcio. Faz o seguinte, põe eles tudo para trabalhar na produção de bloco. Vai trabalhar muito, ou seja, vão ser escravos. A Bíblia fala assim, coloca aqui para mim, queridão, coloca aí o Êxodo 1, versículo 11. A Bíblia fala assim que eles trabalharam tanto, que eles construíram 2 cidades com as próprias mãos. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, ou seja, escravizaram os hebreus, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Olha, eles trabalharam tanto que eles construíram 2 cidades com a própria mão. Eles se tornaram escravos. E foi assim durante muito tempo. A Bíblia diz assim que Faraó ainda estava muito preocupado, porque eles continuavam se multiplicando, mesmo tendo que trabalhar tanto. Aí sabe o que ele faz? Ele chama 2 parteiras. 2 parteiras e fala assim para as parteiras. Deixa eu ver onde que está escrito aqui. Versículo 15, põe no 15. Capítulo 1, versículo 15. A Bíblia fala assim que ele chamou as 2 parteiras e falou para as 2 parteiras. Olha lá, o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chama Sifrá e Puá. Próximo. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Então, essas 2 parteiras eram as mulheres que faziam parte de todas as mulheres. Não tinha hospital. Então, o faraó falou, quando nascer, já mata. Mata ali no ventre, aperta o pescoço e mata. A Bíblia fala assim que essas 2 mulheres eram tementes a Deus e elas não obedeceram. Então, Faraó chama elas e fala, por que vocês não estão me obedecendo? Elas falam assim, as mulheres dos hebreus são fortes. Quando a gente chega lá para fazer o parto, a criança já nasceu. Como é que nós vamos matar? Vai tirar do braço da mãe para matar? Não dá. E a criança vive. Isso está escrito lá no versículo 17. Olha lá. Todavia, as parteiras tementes a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês deixam os meninos viver? Responderam as parteiras ao faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão luz antes que nós chegamos. Deus, olha que importante isso aqui, ó, versículo 20. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Ó, Faraó deu uma ordem às 2 parteiras, mata os meninos. Como elas temeram a Deus, elas não obedeceram a Faraó e obedeceram a Deus. Como pagamento, a Bíblia diz que Deus disse para elas, por conta disso, vocês vão ter as próprias famílias de vocês. Você vê que Deus abençoou as parteiras. Sabe por quê? Porque Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Se você crê no Senhor mais do que você crê no presidente, se você crê em Deus mais do que você crê na política, se você crê em Deus mais do que você crê na sua própria força, Deus vai te abençoar. Isso que a Bíblia diz. As parteiras só obedeceram a Deus e não obedeceram a Faraó. Deus as abençoou e cada uma delas teve a sua família. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor pode abençoar você com uma família, o Senhor pode abençoar você com aquilo que você sonha. No entanto, é importante você aprender a obedecer mais a Deus
do que qualquer outra realidade. A Bíblia diz que elas não mataram os meninos e foram abençoadas por isso. Aí Faraó vê que essas duas mulheres não obedecem ele. Sabe o que ele faz? Olha o versículo 22. Olha o 22. Por isso, o Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao rio Nilo todo menino recém-nascido, mas deixe viver as meninas. Bom, primeiro ele falou para as duas parteiras. Vamos supor que as duas aqui são as parteiras. Todo menino que nascer, vocês matam. Não deixa viver. Elas desobedeceram. Agora, já que elas não obedecem, o que o Faraó falou? Para todo o povo: viu um menino recém-nascido, pega ele pelas pernas e joga no rio Nilo. Não deixa viver. Imagina uma criança com 10 dias, ela vai saber nadar? O que vai acontecer? Morrer. Era a criança boiando. Você consegue imaginar essa cena? A mãe acaba de ter o filho, está amamentando. Qualquer egípcio, ouviu um bebê chorando, ele tinha direito de entrar dentro da casa sem falar nada, pegar o menino pela cabeça, ir até o rio Nilo, jogar o menino no rio Nilo. E a mãe vendo o menino morrendo, o pai vendo sem poder fazer nada. Consegue imaginar isso? Vou te dar Quem é que tem filho? Levanta a mão. Imagina acontecer isso. Seu filho novinho, acabou de nascer, ainda está abraçando, está decidindo o nome, está percebendo a cor dos olhos, que não abriu ainda direito, está amando a criança, está começando a criar vínculo. Vem qualquer egípcio, pega a criança e joga dentro do rio, para a criança morrer afogada. Aquele rio tinha crianças, porque o povo hebreu que morava no Egito era muito grande, era muita gente. E era criança o tempo todo, ainda mais naquela época. Não tinha nada, não tinha televisão, não tinha internet. Não tinha com que gastar tempo. Por que você acha que os seus pais chamam de filho? O meu avô teve 10 filhos. Morava lá em Minas. Não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha shopping, não tinha internet, não tinha televisão. O que sobrava? Sexo. A diferença entre um filho e o outro, tem filho que não dá um ano de diferença. A mulher acabou de nascer e já estava em cima. Hã? Você acredita nisso? Não é terrível um negócio desse? Por quê? Porque não tinha. Imagina naquela época. Você fica constrangido? Não fica não, você é assim. Você deve ficar constrangido com os funk constrange. As coisas na televisão. Mas era desse jeito. Tinha muita criança, essas crianças tudo jogaram no Nilo. Tudo isso que eu falei para você até aqui, está no capítulo 1 de Êxodo. Toda a história que eu contei até aqui é o capítulo 1 de Êxodo. O capítulo 2 de Êxodo fala agora do nascimento de Moisés. A Bíblia fala assim, que um homem, lá no capítulo 2, versículo 1, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, na verdade, tem alguma mãe que acha que a criança nasce feia? Toda criança que nasce é linda, né? Vendo que o menino era bonito, ela escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Bom, recapitulando, todas as crianças, todos os meninos deviam ser jogados aonde? No rio Nilo. O rio Nilo era um rio bem largo, que cortava todo o Egito. O rio Nilo era usado para lavar roupa, o rio Nilo era usado para cozinhar, o rio Nilo era a vida do Egito. Sem o rio Nilo, o Egito não existe. As crianças eram tudo jogadas no rio Nilo. Moisés agora nasce, a mãe olha o neném e fala: nossa, ele é lindo.
eu não vou jogar ele no Rio Nilo. Ela conseguiu esconder ele por 3 meses. Porque os 3 meses dá para tampar um pouquinho da criança quando chora, né? Não saía nas ruas do Egito, para que ninguém visse. Por quê? Porque se visse, jogava ele no Rio Nilo. Ela escondeu ele por 3 meses, direto. Imagina como é que uma mãe esconde um menino por 3 meses. A casa não era grande, era uma casinha pequena. Devia ser um grande desafio esconder o menino. Mas a Bíblia diz que ela escondeu. Com 3 meses não dava mais para esconder. Sabe o que ela fez com ele? Jogou ele aonde? No Rio Nilo. Foi ou não foi? Aonde que ela colocou ele? No Rio Nilo. Sabe qual é a diferença? Que ele estava em um cesto. Todas as crianças, meninos, todos os meninos foram jogados no Rio Nilo. Todos, inclusive Moisés. A diferença é que Moisés foi jogado no Rio Nilo e ele estava em um cesto. E esse cesto, a Bíblia dá até alguns detalhes sobre ele. A Bíblia diz que era um cesto que foi vedado. Por quê? Porque o cesto tem brechas entre uma madeira e a outra. Mas a Bíblia diz que ele foi vedado com piche e betume, para que a água não entrasse dentro do cesto, porque senão o cesto também, o que ia acontecer? Afundar. Então, ela preparou o cesto, cobriu com betume e piche, colocou o nenenzinho dentro, colocou na água, e a água foi. E a Bíblia diz que Moisés tinha uma irmã mais velha, e a irmã mais velha foi olhando todo o caminho, o cesto indo e a irmã olhando. Olha, o que eu quero dizer para você sobre isso? Moisés era um improvável. Moisés era para ter morrido logo quando nasceu. Ele ainda resistiu, ficou 3 meses. Mas ele teve que ficar escondido, sabe por quê? Porque senão ele morreria. Era um improvável. Todos os meninos daquela época morreram, todos. Moisés não morreu. Por que Moisés não morreu? Só por causa do cesto. É ou não é? Imagina Moisés sem o cesto. O que aconteceria? Afundaria e morreria afogado. Mas por causa do cesto, ele não morreu. Sabe o que eu quero dizer para você? Olha aqui para mim. É muito simples o que eu quero pregar para você hoje. O mais difícil é só você entender a história. Mas a mensagem que eu quero deixar para você aqui é a mensagem mais simples possível. Eu e você estamos no Rio Nilo. O Rio Nilo é a alma do Egito. Sabe, o Egito é o mundo. O Rio Nilo é o que dá vida para o mundo. O que dá vida para o mundo hoje? Vamos lá, o que dá vida para o mundo? Dinheiro, sexo, pornografia, traição, bebida alcoólica, drogas, balada. O que mais dá vida para o mundo? Mentira, corrupção. Você é aquilo que você tem. Para o mundo é assim. Você não vale o que você é, você vale o que você tem. Tudo isso é o que dá vida para o Egito. Tudo isso é o que dá vida para o mundo. É o Nilo, é o Rio Nilo do mundo. Eu e você fomos lançados no Rio Nilo. Sabe qual é a diferença? É que nós estamos em Cristo. Por isso que a gente não afunda. Sabe, você tem pessoas na sua família que teve a mesma chance que você. Só que o seu irmão está nas drogas, você não. O seu pai traiu a sua mãe, fugiu de casa. É aquela velha história. O pai foi comprar cigarro e não voltou mais. Talvez você passou por isso. Talvez você é alguém que foi decepcionado. Você deveria estar lá no fundo do Rio Nilo, morto. Mas sabe por que você está vivo? Porque você está em Cristo. Glória a Deus. A salvação para o mundo não é limpar o Rio Nilo. Sabe que muitas pessoas estão cheias de expectativa no novo governo. Ah, não, vai melhorar, vai resolver, as coisas vão dar certo, porque a corrupção está acabando. Eu acredito que pode melhorar.
mas não pode salvar o mundo. Sabe por quê? Só tem um jeito de salvar o mundo só é salvo por meio de Cristo. Não tem como resolver o problema do mundo. Não tem como você resolver o seu problema se não for em Cristo. Você só tem como resolver o seu problema em Cristo. Se você não estiver em Cristo, você vai submergir, você vai afundar. Há um mês atrás, a Feira e o Paulo estavam lá no hospital com o Pedrinho, o nenezinho deles. Tinha um monte de médico lá. Mas sabe o que nós não paramos de fazer? De orar por eles. E eles, eu tenho certeza que não pararam de orar pelo filhinho deles. Sabe por quê? Ainda que eles estejam num ótimo hospital, com ótimos profissionais, só tem um jeito de salvar, é com Cristo. Você está passando por uma crise financeira, você trabalha, rala, guarda dinheiro, é ótimo tudo isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, só tem um jeito para resolver o seu problema financeiro, é Cristo, senão você afunda. Você tem um problema familiar, você já conversou 1000 vezes com seus filhos, eles não obedecem. Você já tentou relacionar com seu pai e com a sua mãe, não tem jeito de relacionar? Seu problema não resolve com psicólogo nem psiquiatra, o seu problema resolve com Cristo. O que salvou Moisés não foi a filha de Faraó que encontrou ele mais para frente. O que salvou Moisés foi o cesto. Porque a mulher, a filha de Faraó, você já conhece a história, não conhece? A filha de Faraó encontra o cesto alguns metros longe. Olha, aquele cesto nunca chegaria nela, ou melhor, Moisés nunca chegaria nela se não fosse pelo cesto. Se a mãe de Moisés colocasse ele na beira do rio Nilo, ele não ia nadar até chegar lá na filha de Faraó. Ele só chegou na filha de Faraó porque o cesto o conduziu até lá. Olha, ou você depende de Deus, ou você está perdendo tempo dentro da igreja. A igreja não é um clube. A célula não é um clube. A igreja e a célula é um lugar para você entender que você está em Cristo, dentro de Cristo, inserido no cesto. Senão o seu casamento vai por água abaixo, a sua juventude vai por água abaixo, o seu futuro vai por água abaixo, o seu carro vai por água abaixo, a sua satisfação vai por água abaixo. Sabe por quê? Porque todos fomos jogados no rio Nilo. Você foi jogado no mundo. O mundo quer acabar com o seu casamento. O mundo quer pegar o seu filho e colocar nas drogas, colocar no homossexualismo. O mundo quer colocar minhoca na sua cabeça, dizendo que não vale a pena estar casado, que não vale a pena ir para o culto, que não vale a pena ser honesto com a esposa, que não vale a pena se submeter ao marido. O mundo quer dizer isso para você, sabe por quê? O mundo quer te afogar. Ele quer te afundar. Acredite no que eu estou falando. Não há nada de bom nesse mundo aí fora. A sua vida tem que estar em Cristo, porque é Ele que te faz flutuar diante das provações. É Ele que te faz flutuar diante dos dias difíceis que vai vir. Sabe, os 10 seminaristas, nós falamos com eles assim: olha, vai vir o dia difícil, vai vir o dia da saudade, vai vir o dia da falta de dinheiro, vai vir o dia do desejo de desistir. Não é se vai vir, é quando vai vir. Nesse dia, você tem que entender: eu estou no cesto, eu estou em Cristo. O dia mau vai vir, o dia que seu filho vai ficar doente vai vir, o dia que você vai para girar na rodovia e bater o carro vai vir. Eu não sou o profeta das más notícias, mas nós vamos viver de tudo nesse mundo. A Bíblia diz assim que o mesmo sol que brilha sobre o justo, brilha sobre o injusto. Você vai ser acusado de coisas que você não fez. Você vai passar por dias de problemas familiares, você vai querer ficar sem conversar, sem relacionar, vai ter problema com o pastor, vai ter problema com os membros da célula, você vai ter problema. Servir a Deus não é ausência de problema, servir a Deus é, diante do problema, eu sei que Ele está comigo. Se você não entender isso, você está perdendo tempo.
E eu não quero que você perca o seu tempo. Eu quero que você entenda, eu estou em Cristo. As minhas finanças estão em Cristo. Os meus filhos estão em Cristo. O meu futuro está em Cristo. O meu comércio está em Cristo. O meu sonho está em Cristo. Se Ele não fizer, eu não alcanço nada. Por quê? Porque eu vou para o fundo do Nilo. Eu vou morrer. Você sabe que quando eu falo morrer, não é necessariamente morrer e ir para o cemitério. É morrer no ânimo. É não ter força para acordar e levantar da cama. É não ter desejo por dar um sorriso. Não ter motivo para rir. É não ter vontade de estar junto com as pessoas. É não gostar de abraço. É não ter prazer em comer a comida no prato. É não ter alegria por chegar o domingo. É não ter prazer em passear com a família. É não ter sentimento. É brigar e tanto faz se eu briguei ou se eu não briguei. Deixa eu te falar, você está morto, você está no fundo do Nilo. Como que você resolve esse problema? Volta para Cristo. Você só tem vida em Cristo. Não há vida fora de Cristo. Não há vida. É ilusão que você vê na internet, que você vê na televisão. Você liga, aqui não tem a Rede TV, né? Aqui no Paraná não tem Rede TV, né? Eu na minha televisão não tenho. Mas eu lembro lá em Mauá, tinha um programa muitos anos atrás, chamava TV Fama. Não sei se tem ainda. Tem ainda? Passava a vida dos artistas. Sabrina Sato vai ao shopping e toma uma casquinha. Não é assim? Fulano agora está namorando com... Sabe, a vida dos artistas. Você vê aquilo agora chegando no carnaval. As mulheres tudo lindas, com fantasias caríssimas. O sambódromo cheio de gente, feliz, tomando cerveja, abraçando, tirando foto, Instagram, Facebook, WhatsApp. Olha como eles são felizes. Aí você vê um amigo seu lá, tatuagem, cigarro, bebida forte, musculoso, né? Os amigos reunidos na beira da piscina, e festa. Aí você fala assim, nossa, olha, isso é que é vida. Eu queria mesmo estar nisso aqui. Sunga, biquíni, churrasco, caipirinha. Eu estou perdendo meu tempo. Deixa eu te falar uma coisa, o nome disso sabe como é? Maquiagem. Aquilo não é real. Você sabe, o diabo não é mágico, sabe o que ele é? Ilusionista. Ele atrai a sua atenção para você olhar para onde ele quer. E por outro lado, ele destrói a sua vida onde você não está vendo. Sabe por quê? Ele é ilusionista. Ele quer mostrar para você o que não existe. Ele te ilude. É ilusão. Olha, eu estou falando para você isso, vou fazer 33 anos. Sou novo, não sou? Você sabe que se tiver outra vida que não seja Cristo, eu perdi toda a minha vida. Porque a minha vida, a minha infância, foi uma... Eu não fiz nada do que o mundo disse que era para fazer. Casei virgem, nunca fiquei bêbado, não sei como é pôr um cigarro na boca, não falava palavrão, não desobedeci o pai. Minha vida foi ir para a igreja. E deixa eu te falar uma coisa, hoje eu vejo no Facebook, né? Aí às vezes aparece lá, grupo do Viscondinho, a escola que eu estudava, Viscondinho. Aí ele põe lá no grupo, aí eu vou ver na foto do povo, gente do céu, o povo está morto-vivo, acabado, destruído. Um dos meninos que eu conheço, a mãe se suicidou por causa dele. Pegou os comprimidos, bateu no liquidificador, fez um coquetel, colocou um líquido lá que eu não sei o que era e bebeu. Começou a ficar mal, conseguiu ir até o telefone, pegou o telefone, ligou para a vizinha chegou lá, ela estava caída, babando, e a vizinha tentando acordar ela, aí ela falava assim, vou falar um outro nome, tá? Eu só fiz isso para dar um susto no João.
Eu só fiz isso para dar um susto no João. O João era um menino que tinha estudado comigo, que tinha a minha idade. Que quando a gente estava no primeiro colegial, ele fumava maconha lá no mato, onde tinha uma balança. Sabe uma balança? Tinha uma balança na árvore. E ali virou um point. Ele levava uma menina para lá, ficava lá fumando maconha. E ele chegava na escola, ele era o cara. As roupas da hora. O Joãozinho chegando. Aí, mano. Beleza? Meu, tá ligado aquela mina, a Amanda da 7ª A? Peguei ontem, lá na balança. Está louco. Eu ficava pensando, eu sou trouxa, né? Meu Deus, era pra mim estar fazendo isso. E eu estou lendo a Bíblia. Era para mim estar fazendo isso, eu estou indo para a cela. Você sabe que para voltar para casa, saía da escola, não voltava para casa, eu ia para a padaria, ia direto para o trabalho. Tinha um viaduto, uma ponte, uns 300 metros. Olha, eu pelo menos umas 3 vezes eu voltei ali chorando. A vontade de fumar maconha. Só para saber como é que é, sabe? Uma vez na escola, 2 meninas me prendeu na sala. Eu estava no 3º colegial, 16 anos. Você vai beijar nós 2 agora. Eu falei, não. Então escolhe uma. Não, deixa eu sair. Aí ela pegou e prendeu a porta. Não. Ou você beija eu, ou você beija ela. Eu não vou beijar ninguém. Deixa eu sair daí. Saí e vim. Aquele viaduto não acabava. Vou vontade de beijar a sua. Eu vou voltar lá, vou beijar aquelas meninas, eu vou voltar. Mas sabe o que eu vejo hoje? Sabe onde eles estão? Sabe onde o Joãozinho está? Há uns 8 meses atrás, eu estava em Mauá e precisei fazer alguma coisa e sair cedo de casa, de madrugada, tipo 5 da manhã. Passei ali no bairro onde fica a padaria do meu pai, que é onde eu passei a minha infância. Ele estava vindo, sem camiseta, num frio, de bermuda, tombando, de um lado para o outro. Parecia um mendigo, tinha a minha idade. Sabe por quê? Afundou no Nilo. Parecia que era bom, mas só levou ele à destruição. Não é porque eu sou bom, não, que eu não afundei no Nilo. É porque eu estou no cesto que é Cristo. Sabe por que você não vai afundar? Não é porque você é bom. Eu sou pior que ele. A minha vontade é igual a dele. Tinha dias que eu não aguentava, eu ficava ouvindo as histórias desse Joãozinho aí. Ele e os outros meninos rindo. E eu ficava ouvindo e ficava me imaginando, fazendo o que eles estavam fazendo. E eu tinha muita vontade de fazer. Só que eu sabia, eu estou no cesto, eu estou em Cristo. Eu não vou afundar nesse Nilo. Você não precisa afundar no Nilo. Sabe por quê? Porque você está em Cristo. Ele te aceita. Ele deixa você ficar sobre ele. Não se iluda, Cristo é o cesto. Você sabe, esse cesto, você viu ali? Nossa, 11h15. Prepara a ceia, meus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Esse cesto, ele foi selado com piche e betume. Era um material usado para calafetar. Se você for lá em Gênesis, no capítulo 15 ou 9, agora eu não me lembro, que conta a história da arca. A arca é igualzinha, ela foi calafetada por piche e por betume. Sabe que a arca é um tipo de Cristo, porque ele salvou toda a humanidade daquela época. O cesto de Moisés é um tipo de Cristo. E eu quero dizer para você, Cristo é o teu cesto. Ele pode te salvar, ainda que todos estão indo em direção à perdição. Sabe, o rio Nilo não era um lago. O lago, ele fica parado. O rio corre, é correnteza. Sabe, você pode estar no Nilo e você pode estar na correnteza. Mas se você estiver em Cristo, ainda que você esteja na correnteza, Ele te guarda, Ele te salva, Ele te livra, Ele cuida de você. Mas você precisa entender que você está em Cristo. Cristo te dá a oportunidade. Hoje é dia da ceia.
nós celebramos a morte de Cristo. Nós celebramos o sexto que é Cristo. Não importa o que você tenha vivido, não importa qual é a sua história, você precisa estar em Cristo. Tem um texto aqui, vamos ver se eu acho, 2 Coríntios, capítulo 5, para nós encerrarmos, tá? Prometo que já estou acabando. 5,14. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, olha o versículo 17, olha, esse é o texto. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram todas as coisas novas. Se você está no sexto, você é novo. As coisas que você fez foram esquecidas. O Senhor não lembra do que você fez, Ele só lembra agora que você está no sexto, e por causa disso você não vai afundar. Você está em Cristo. Não se preocupe, você está em Cristo, Ele cuida de você. Entregue totalmente a sua vida ao Senhor, porque Ele é quem pode te salvar. Fica de pé um minuto.